Então, na semana passada nós tínhamos visto na nossa aula quem são os padres da igreja, tínhamos falado quais são as características de um padre da igreja, porque alguns escritores são considerados padres, outros não, e nós tínhamos nos baseado muito nos escritos desse padre do século V, São Vicente de Lérins, onde ele faz a descrição de quem são os padres da igreja. Nós tínhamos lido, sobretudo, dois trechos do Communitório no capítulo 3 e depois no capítulo 28. E depois nós tínhamos visto alguma dessas características, resumindo aqui, essas características dos padres da igreja. São os antigos, ou seja, aqueles escritores dos primeiros séculos do cristianismo. Tínhamos falado que outra característica era a santidade de vida. Outra característica importantíssima, a ortodoxia de doutrina, porque eles perseveraram. Vocês vão lembrar do texto de São Vicente de Lérins, que falava dessa perseverança na fé católica. Eles perseveraram até o fim. Muitos deles, inclusive, deram a vida pela verdade da fé. Morreram mártir por Cristo, mártires da fé católica. E, finalmente, aquela característica que também mencionava São Vicente de Lerins é a doutrina aprovada pela Igreja. Ou seja, os padres são esses mestres aprovados pela autoridade da Igreja. São os magistri probabiles, na linguagem de São Vicente. Então, nós tínhamos, recapitulando, um pouco visto isso. E hoje, ainda para concluir, antes de entrar na temática nova da aula de hoje, falar um pouco, ainda que brevemente, sobre o período patrístico, como nós podemos dividir o período patrístico, e nós podemos dividir da seguinte maneira. Um primeiro período das origens, que é do século I até o século III, onde nós vamos encontrar praticamente três períodos dentro desse primeiro período, do período das origens da patrística, onde sobressaem os padres apostólicos, ou seja, aqueles que viveram junto com os apóstolos, ou pelo menos no tempo dos apóstolos, São Clemente Romano, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, etc. São os padres apostólicos, que viveram na época dos apóstolos. Depois nós temos os padres apologistas, os primeiros defensores da fé católica diante dos pagãos e também das acusações dos judeus, etc. Depois nós temos os primeiros exegetas cristãos, sobretudo no século III, Hipólito de Roma, Orígenes, Alexandrino, são considerados grandíssimos intérpretes das Sagradas Escrituras. Exegeta significa aquele que interpreta a Escritura. São exímios intérpretes da palavra de Deus. Hipólito de Roma e Orígenes Alexandrino, que nós falaremos também sobre eles mais adiante. Então nós tínhamos ficado aqui conversando na semana passada nessa classificação. Então, o primeiro período, que é o período das origens da patrística, onde a gente vai encontrar, em geral, esses padres, ou os padres apostólicos na primeira etapa, depois uma segunda etapa, sobretudo no século II, com os padres apologistas, São Justino Mártir, Tassiano, Aristides, etc. Tantos apologistas que defendem a fé. E depois os primeiros exegetas, como Hipólito e Orígenes. Nesse período aqui nós temos também o grande Santo Ireneu de Leão, nesse período. Ele, por assim dizer,
ele não se encaixa bem, ou melhor, ele se encaixa praticamente em todas essas três categorias aqui, né? Ele é discípulo de Policarpo, que foi discípulo de São João, né? Portanto, em certo sentido, apesar de não ser um padre apostólico, ele está muito vinculado aos padres apostólicos, sobretudo a São Policarpo de Esmirna, né? Ireneu. Ele faz uma apologia da fé cristã contra os gnósticos. Nós vamos ver qual era a doutrina do gnosticismo, né? Sobretudo o gnosticismo de Valentino. E depois ele também é um grande expositor das escrituras. Nós veremos depois Ireneu de Leão, né? Então, Ireneu de Leão é um grande padre da igreja desse período, coluna da fé católica desse período, que engloba um pouco essas três categorias, né? Mas em geral podemos classificar os padres desse período assim, né? Depois tem um segundo período da patrística que nós chamamos o século de ouro, que na verdade vai lá os anos 300, alguns colocam no anos 330 ou 325, ou seja, depois do concílio de Nicéia até praticamente a morte de Santo Agostinho de Hipona no ano 430. Né? Esse período de ouro que vai um pouco desde a controvérsia ariana, né? Desde o começo da controvérsia ariana, lá pelos praticamente depois do Edito de Milão, o ano 313, até o ano 360, nós veremos porquê, né? Esse período forte da controvérsia ariana. Um período da patrística importante. Temos Santo Ambrósio de Milão, temos Santo Atanásio de Alexandria, Santo Hilário de Poitiers, São Jerônimo, né? São João Crisóstomo, etc. E esse segundo período da patrística, onde se resolve a controvérsia ariana, depois do ano 360, mas sobretudo entre os anos 372 até praticamente a morte de Santo Agostinho, né? Então um período de ouro da teologia e da filosofia patrística. Okay? E depois temos os últimos séculos patrísticos, alguns chamam também de patrística tardia, okay? Que vai desde o ano 431, concílio de Éfeso, né? Até praticamente, alguns colocam aí por volta do ano 750, até a morte de São João Damasceno, ou de Beda o Venerável, também no século VIII, né? Ou a patrística latina no século anterior com Isidoro de Sevilha, que morre no ano 635. Né? Também esse último período aqui, a gente pode dividir em duas etapas da patrística. Período das invasões dos bárbaros, do ano 430 até a invasão dos longobardos na Itália, no ano 568. Foi um período muito difícil da história da Igreja, sobretudo na Itália, na França, né? E que teve um grande renascimento, sobretudo na patrística ibérica, né? Portugal, Espanha, conhecida na época como a Hispânia, floresceu com grandes escritores nessa época, né? Enquanto praticamente a Itália, a França estavam sofrendo um período de calamidade por causa das invasões muito fortes. Na Espanha, né, que hoje é Portugal, Espanha, Península Ibérica, tem um florescimento nesse período dos concílios espanhóis, da patrística espanhola, por assim dizer, né? E depois das invasões tem um forte período das missões, a época patrística das missões, com São Columbano, que ele vai desde a Irlanda evangelizar, ou melhor, reevangelizar a Europa, né? Que tinha praticamente perdido todo o fundamento da fé cristã com as invasões, né? Tinha feito praticamente uma forte tábua rasa da fé cristã na Europa, se conservava
em alguns mosteiros, em alguns feudos, etc. Então, graças à obra dos monges, sobretudo beneditinos, né, eles vão reevangelizando outra vez a Europa. Né? E aí temos Agostinho de Cantuária, né, as missões, tanto na... Depois a gente vai ter São Cirilo e Metódio, né, tantas missões de reevangelização, onde se recupera outra vez, por assim dizer, esse território cristão, né, que se havia perdido pelas invasões, pelas destruições que houve nesse período aí. Né? Então a gente pode dividir um pouco assim, né, o período dos nossos estudos da filosofia patrística. Mas lembrando, alguns colocam a filosofia patrística, né, o tempo patrístico, até antes do surgimento da escolástica. Alguns consideram até São Bernardo de Claraval como também um representante da patrística. Né? Nós temos algumas coleções patrísticas, como a da Source Chrétienne, que publica também obras de São Bernardo dentro, né, desse corpo dos textos patrísticos. Então não é algo assim rígido, os períodos patrísticos. Né? São Bernardo de Claraval, ele morre, se não me falha a memória, no ano 1151. Então, bem na Idade Média, a escolástica já estava começando, né? Já tinha Santo Anselmo, que é considerado o pai da escolástica, havia falecido já no ano 1109. Né? Então, São Bernardo de Claraval ainda é considerado por alguns como padre da igreja. Né? Mas, digamos, em geral, nós colocamos até o século VIII o período do pensamento patrístico, né, dos padres da igreja. Sem dúvida, um período mais importante da patrística é o século de ouro. Né? Então, possivelmente, né, nessa divisão que nós vimos aqui, dos últimos séculos da patrística, também tem grandes escritores desse período aqui. Né? Nós vamos ter Cirilo de Alexandria, né? Nós vamos ter São Leão Magno, nós vamos ter o grande Gregório Magno, né? Nós vamos ter Cassiodoro, nós vamos ter os padres do deserto, São Macário, etc. Né? Vamos ter grandes abadias, grandes focos de cultura na Europa. Né? Então também é um período interessante para a gente estudar. Tomara que o nosso curso nós consigamos, pelo menos, aqueles autores mais importantes desse último período patrístico, né, da patrística tardia, que nós consigamos também abordar alguns desses escritores. Né? Tem grandes escritores também nesse período. Bom, depois nós... Na aula de hoje, portanto, né, depois de ter abordado esses padres da igreja, queria aqui ver com vocês, antes, né, de entrar nos padres apostólicos, precisamente, que na doutrina dos padres apostólicos, eu gostaria de ver com vocês um tema prévio, né, porque temos de nos lembrar que os padres vivem num contexto filosófico muito concreto. Né? Esse período da patrística, sobretudo da patrística, da primeira patrística e do século de ouro, eles estão sobretudo imersos na cultura do seu tempo e também na filosofia do seu tempo, que era predominantemente platônica. Né? Temos também grandes filósofos aristotélicos da época, estoicos, né? O estoicismo estava muito presente. Tínhamos também filósofos céticos, diversas escolas de filosofia que circulavam naqueles séculos. Mas, sem dúvida nenhuma, o platonismo é a escola de filosofia principal naquele período.
e em geral os padres eles vão se apoiar também nesse pensamento, né, no pensamento platônico, inclusive corrigindo alguns erros doutrinários do platonismo, né, que não se encaixavam com a doutrina católica. Né. Os padres eles não somente assimilam muito bem a cultura, mas eles também elevam a cultura filosófica da época, dignificam a cultura filosófica da época com a luz do Evangelho. Né? Por isso os padres são grandes exemplos de harmonia entre fé e razão. Por isso, na aula de hoje, quero estudar com vocês o tema do platonismo, do médio platonismo e do neoplatonismo. Porque os padres, nesses períodos, eles vão se servir e vão purificar também a filosofia da sua época. Nós encontramos, por exemplo, Santo Agostinho de Hipona, né, que depende bastante do neoplatonismo, mas ao mesmo tempo ele faz uma grande purificação do neoplatonismo. A mesma coisa São Tomás de Aquino, ele depende muito do aristotelismo, mas ele faz uma forte purificação de muitos elementos do aristotelismo que não encaixam com a doutrina de Aristóteles assim tucur. Né? Então os padres, eles não simplesmente, como podem criticar alguns, dizem que helenizaram o cristianismo, ao contrário, né? Purificaram a razão, que também é um dom de Deus, à luz da fé. Os padres, eles fizeram essa purificação da razão. E são exemplo para nós também no nosso dia. Né? Hoje em dia, a cultura é predominantemente sociológica. Né? Você vai nas academias, nas universidades, faculdades, parece que tudo é sociologia, né? Tudo se reduz à sociologia. O que deve fazer um cristão? Pois deve purificar também a sociologia, que é predominante na nossa época, né, pós-moderna, purificá-la dos seus elementos materialistas, imanentistas, relativistas, né, elevando aquilo que há de positivo também nos estudos sociológicos. Né? Então, infelizmente, hoje em dia, a filosofia, a teologia é muito sociológica, né? O social, inclusive, também. Né? Então, os padres, o que eles fizeram, purificaram o pensamento da época, mas também se serviram dos elementos válidos da filosofia. Nesse período patrístico, é predominante o pensamento platônico. Então, a gente vai ter que entender na aula de hoje como que se desenvolveu o platonismo na época dos padres, né? A gente não pode falar de platonismo, mas inclusive de platonismos. Não foi um pensamento, foi uma evolução do pensamento de Platão. Nós veremos, sobretudo, esses três platonismos, por assim dizer, né? O platonismo da Academia de Platão, o médio platonismo, e depois, a partir de Plotino, a tendência neoplatônica, das quais os padres se servem muito, né, e são influenciados pela cultura também da época. Pois muito bem, nós chegaremos a estudar o pensamento de Plotino. Aqui eu cito uma frase da Eneida de Plotino. Né? Aí nós temos um fragmento do quadro da Escola de Atenas, de Rafael, que está ali nos museus vaticanos. Nós encontramos perto, do lado, praticamente antes de entrar na Capela Sistina, ali tem, por assim dizer, no salão ao lado, três grandes pinturas de Rafael, né? A Escola de Atenas, a Disputa do Sacramento e
não me lembro se é o Parnaso agora, não me lembro muito bem, né? Mas temos aí essas 3 grandes pinturas de Rafael. E na escola de Atenas, aqui nós temos um detalhe, que possivelmente esse que está aqui separado de todo mundo aqui, né? Isolado, sozinho, refletindo com si mesmo, a maioria dos estudiosos diz que é Plotino, né? Plotino aqui um pouco separado de todo mundo, enquanto todos os outros escritores, pintores, né, filósofos estão mais ou menos discutindo entre si, né, matemáticos, etc. Plotino está na dele lá tranquilo, né? Porque é um pouco a sua filosofia, é a filosofia do uno, né, do uno que é totalmente transcendente, separado de todos, totalmente imutável, que o uno de Plotino sobressai todo ser, está acima de qualquer determinação. Então, Rafael quis pintá-lo assim também, um pouco isolado, como símbolo da sua própria metafísica, da sua doutrina. Então, o que eu gostaria de aprofundar com vocês, não sei se eu vou conseguir terminar nessa aula de hoje, mas um pouco as coordenadas históricas do platonismo, até nós chegarmos ao neoplatonismo de Plotino e de seus seguidores, um pouco as Enéadas, que é a única obra de Plotino que ele escreveu, né? Organizada pelo seu discípulo Porfírio de Tiro, e um pouco qual é o pensamento plotiniano, sobretudo metafísico de Plotino, né? Ele não somente trata da metafísica, nós veremos, né? Ele também trata de tudo, de toda a filosofia, da ética, da antropologia, etc. Mas aqui eu quero enfatizar o pensamento ontológico, metafísico de Plotino. E depois um pouco a posteridade, tanto de escritores pagãos, discípulos seus, como também os padres da igreja que se inspiraram em Plotino. Ok, então esse vai ser um pouco o nosso itinerário da aula de hoje. Então, algumas coordenadas históricas. No ano 347 a.C., morre Platão. Okay? Depois da morte de Platão, né, Platão ele ensinava na casa de um senhor que emprestava, tinha uma espécie de sítio, né, uma propriedade grande. Esse senhor se chamava Academo, né? Então, visto que se chamava Academo, o lugar, por assim dizer, a escola de Platão começou a chamar-se Academia, porque se reuniam na casa de Academo, né? Uma espécie de propriedade grande, uma espécie de sítio, etc. Né? Então, a Academia, depois da morte de Platão, teve uma influência fortemente pitagorizante, né? Baseada nos símbolos dos números, baseada um pouco em diversas analogias. Era uma academia de forte influência pitagorizante, né? Um pouco assim esotérica, etc. Né? Depois, praticamente um século depois desse primeiro período do platonismo, a gente pode chamar platonismo pitagorizante, a academia caiu num forte período de ceticismo. Okay? O que é o ceticismo? O cético é aquele que duvida que se possa encontrar a verdade. Ou ele nega que exista a verdade, ou pelo menos ele duvida da nossa capacidade de encontrar a verdade, né? Então é o cético, ele duvida de tudo. Ele não se fia dos sentidos humanos, não se fia da razão e, portanto, ele usa como método de filosofia a dúvida, né? Duvidar de tudo e, sobretudo, duvidar do conhecimento da verdade, né? Ele vai se guiando simplesmente por padrões de comportamento prático úteis no momento, mas ele duvida que exista a verdade, né? Os mais extremistas
ou pelo menos eles duvidam que se possa alcançar a verdade. Alguns deles até dizem que existe a verdade, mas nós não podemos alcançar. Então eles fazem uma espécie de epoquê do juízo, né? Ou seja, não querem afirmar nada categoricamente. Né? Então, esse período da academia, que vai praticamente dos anos 265 a 190 antes de Cristo, né? Estamos aqui antes de Cristo, é um período de forte ceticismo. Né? A academia de Platão, ela já não é uma academia, por assim dizer, dogmática, de estilo pitagorizante, né? Um pouco esotérica, pitagorizante, mas é uma academia mais cética, que duvida da existência da verdade, etc. Né? E tem grandes mestres céticos nesse período da academia cética. Né? Um deles é Arcesilau, que esteve em atividade na academia de Platão entre os anos 265 a 240. E nós tínhamos também Carneades, que esteve ativo na academia entre os anos 186 e 129. Né? Não são os únicos, mas são os dois grandes céticos da academia de Platão, conhecidos na antiguidade, né? Arcesilau e Carneades. Sem dúvida, vocês na história da filosofia antiga estudaram um pouquinho do ceticismo, e esses nomes aqui são daqueles que mais são os nomes mais suados, por assim dizer, que a gente conhece mais, né? Sobretudo nos manuais de história da filosofia. Só o que acontece? Depois desse período, um grande período de ceticismo, a academia de Platão passa por esse período de ceticismo, até mesmo num período forte, alguns filósofos cínicos, né, que influenciavam a academia de Platão. Né? Com as conquistas de Roma em Atenas, sobretudo a partir desse grande filósofo, né, chamado Antíoco de Ascalona, ou Ascalão, vocês vão encontrar em alguns livros também, né? Mas não era o único, também depois dele, antes dele também é Filão de Larissa, pouco antes de Antíoco de Ascalona, mas Antíoco é o representante principal desse período. A academia de Platão, com Filão de Larissa e Antíoco de Ascalona, sofre por assim dizer, uma grande revolução do pensamento da academia. Antíoco e Filão de Larissa, eles ambos conheciam muito bem o pensamento, sobretudo estoico. Eles conheciam muito bem o pensamento aristotélico, mas eles eram fortemente platônicos, né? Fortemente platônicos, Platão como a base, mas eles conheciam o pensamento dos céticos, conheciam o pensamento dos estoicos, conheciam o pensamento também aristotélico, mas sobretudo o estoicismo estava muito presente nesses filósofos, né? Aí o que aconteceu nesse período? Se começou um período da assim chamada academia eclética, ok? Que significa ecleticismo? Eclético significa que ele pega um pouco de tudo, né? Quem tem um pensamento eclético significa que ele não somente é platônico, mas ele é um pouco aristotélico, é um pouco estoico, é um pouco da doutrina dos epicuristas. Eclético, ele faz uma síntese, ele tenta harmonizar diversas escolas de pensamento, né? Então, nesse período aqui das conquistas romanas em Atenas, né, na Grécia, a academia passa por um período de academia eclética,
Então, os platônicos daquela época, os acadêmicos daquela época, começam a combater o ceticismo dos seus mestres anteriores e fundar a academia num período de ecleticismo, ou seja, a gente tenta harmonizar diversas escolas de filosofia, tendo sempre Platão, né, como o grande filósofo, mas usando também do estoicismo, do aristotelismo, etc., né, de diversas outras influências. Antíoco de Ascalona foi também mestre de Marco Túlio Cícero, né, um grande orador romano. Cícero esteve na Grécia, estudou também em Atenas, e Antíoco foi também importante nessa influência em Roma, né, do pensamento. Nós vemos os escritos de Cícero, ele é fortemente eclético, né? Cícero é um pensador eclético. Ele tem muito de platonismo, de estoicismo, né? Pouco de aristotelismo também, né? Então, esse é um período que nós podemos chamar do primeiro platonismo. Vejam que esse primeiro platonismo teve várias reformas, né? Esse primeiro platonismo. Primeiro, depois da morte de Platão, um Platão mais, por assim dizer, esotérico, pitagorizante. Depois um Platão mais cético, né? Eles diziam que o Platão, o Sócrates verdadeiro, era o Sócrates cético, que duvidava de tudo, né? E depois um período fortemente eclético, né? de mistura de diversas tendências filosóficas. Depois disso, aqui nós tínhamos visto, né? Antíoco de Ascalona, etc., que vai até o ano 69. Aqui desculpe, aqui eu coloquei depois de Cristo, mas não é depois de Cristo, é antes de Cristo, ok? Tem um erro aqui nos slides, é antes de Cristo, esses escritores aí, né? Silas, no ano 68, ele fecha a academia ateniense, né? Então, praticamente, vai encerrar o primeiro platonismo no ano de 68, quando Silas, ou Sulla, né? Alguns textos, o nome desse militar romano varia. Alguns colocam Sila, outros colocam Sulla, Silas, etc. Silas, mais ou menos, a gente vai encontrar em diversos textos, né? Ele fecha no ano 68 a academia ateniense, porque tinha muitos sofistas, né? Era uma academia muito cética, muito de tendência, muito também sofística, né? Então, encerra um período e, a partir do ano 44, sobretudo, até a morte de Plotino, no ano 260, vai predominar um segundo tipo de platonismo, né? Então nós vimos o primeiro platonismo, foi um platonismo muito variado, de tendência pitagórica, de tendência cética, de tendência eclética, né? Aí acontece o seguinte, nesse período romano, né, do início do Império Romano, fim da República Romana e início do Império, surge um novo modo de interpretar Platão, conhecido como médio-platonismo. Okay? Qual é a característica principal desse médio-platonismo? Se eu tivesse que perguntar para vocês, vocês poderiam responder em uma palavra. Okay? Qual é a característica do médio-platonismo? Eles tentam estabelecer um platonismo sistemático e dogmático, ok? Então, qual é a característica do médio platonismo, ou seja, o platonismo do tempo do Império Romano, né? É um platonismo sistemático, um Platão sistemático e dogmático, ok? Sistemático, o que significa? Eles tentam interpretar Platão com Platão, né? Plato cum Platone,
ok? Interpretar Platão com os mesmos textos de Platão. Então vão surgir uma série de comentários às obras de Platão, comentários ao Timeu de Platão, comentários à República de Platão, vão até começar a surgir uma espécie de sumas de teologia, de filosofia platônica, né? Nós temos, por exemplo, a teologia platônica de Próclo, né? Apesar que Próclo é neoplatônico, mas diversos comentários a Platão. Platão se converte numa espécie de que toda a filosofia nada mais é do que um comentário a Platão, ok? Então, esses autores, os médio-platônicos, eles vão, por exemplo, tentar colocar Platão dentro de um sistema muito bem estruturado e lógico. Então, qual é a metafísica de Platão? Eles vão explicar. Qual é a doutrina de Platão sobre o homem? Eles vão tentar reunir o pensamento de Platão de um modo muito bem sistemático, muito bem estruturado e também dogmático, né? De maneira muito precisa, baseando-se nos textos de Platão. Ok? Então surge um platonismo. O platonismo médio é um platonismo onde eles se tentam interpretar a filosofia baseando-se sempre nos escritos de Platão, comentando muito as obras de Platão, mas colocando Platão dentro de um sistema estruturado, né? Vocês vão se lembrar, as obras de Platão não são sistemáticas, né? As obras de Platão são diálogos. Então tá Sócrates conversando com várias personagens, conversa com um, pergunta, vai tentando extrair a verdade de um, tenta extrair a verdade de outro, contradiz, refuta, às vezes fica na dúvida, às vezes tem diálogo que você termina o diálogo e fala, bom, isso daqui é X ou é Y? Você não sabe, né? Tem diálogos que praticamente não chega a nenhuma conclusão. Então, o Platão é o Platão dos diálogos, que muitos desses diálogos não são dogmáticos, não são sistemáticos, né? É uma forma de filosofia discursiva, dialogante, dialética, né? A Platão usa muito essa dialética do debate, né? Entre personagens. Esse médio platonismo, ele abandona um pouco a forma de escrever filosofia através de diálogos e prefere, sobretudo, tratados, né? Vão começar uma série de tratados sistemáticos para expor a filosofia, tendo sempre como base Platão, né? Então, esse período que nós temos aqui, que vai do ano 44 a.C., bem no comecinho do Império Romano, até o ano 270 depois de Cristo, com a morte de Plotino, nós temos o período do médio platonismo, né, que é esse grande segundo período, né? Depois desse primeiro platonismo, nós temos esse segundo platonismo, que é o médio platonismo, que é o platonismo do Alto Império Romano, com vários grandes escritores, Plutarco, Numênio, Apuleio, Celso, etc., né? Temos também Filão de Alexandria, que era judeu, né? Ele é representante também desse período. Os médio-platônicos, apesar deles serem sistemáticos, eles também herdam um pouco do ecleticismo. Eles são bastante ecléticos, né? Então, eles conhecem também o estoicismo, conhecem elementos de aristotelismo, né? Então, os padres, pensem, os primeiros padres da igreja, aquele período, né, da primeira patrística que nós falamos, que vai praticamente até antes do Concílio de Nicéia, até o ano 300, se vocês quiserem, né? Os 3 primeiros séculos de cristianismo, eles estão fortemente influenciados pelo médio platonismo, ok? Então, quando nós pensamos nos padres da igreja do primeiro período,
nós temos, sobretudo, esse contexto aqui. Ok? Então, que contexto é este? Repito, contexto de um Platão sistemático e dogmático. A filosofia nada mais é do que um comentário a Platão, né? Então começam a surgir diversos comentários às obras de Platão. Tenta-se buscar uma filosofia sistemática baseado no pensamento de Platão e servindo-se de textos de Platão, né? A filosofia é explicar Platão com Platão, mas também com muita influência estoica, aristotélica, sobretudo. Essas duas escolas de pensamento estavam muito presentes ainda nos médio-platônicos, né? E também depois nos neoplatônicos, depois de Plotino. Ok? Então, a primeira patrística vai também dialogar e usar muito e purificar elementos do médio-platonismo, né? Filão de Alexandria, ele não era cristão, ele era judeu, mas ele usa muitos elementos do médio-platonismo, purifica também alguns elementos, né? Por exemplo, a doutrina da criação do nada, né? Para Platão, para Aristóteles, né? Para a cultura grega, a matéria era eterna. Os cristãos, já desde os primeiros apologistas, Teófilo de Alexandria, Justino, etc., eles defendem contra os pagãos que a matéria não é eterna, que Deus criou tudo do nada, okay? Que antes da criação não existia nada, mas nada, okay? Então esse dado de fé vai ajudar a purificar elementos também da filosofia platônica da época, né? Grandes representantes no âmbito judaico-cristão que receberam a influência do médio-platonismo, sem dúvida nenhuma, Filão de Alexandria, né? Judeu. Mas nós vamos ter depois Clemente de Alexandria, nós vamos ter Orígenes, né? Grande representante desse médio-platonismo, né? Apesar que alguns colocam Orígenes como já neoplatônico, mas Orígenes é contemporâneo de Plotino, né? Então, Orígenes morre no ano 253, 254, morre muito antes que Plotino comece a publicar as suas obras. Portanto, Orígenes não é neoplatônico. Orígenes de Alexandria, que morre no ano 254, é mais médio-platônico do ponto de vista filosófico do que platônico, estritamente falando, ok? Então, nós temos aí o médio-platonismo, né, que vai influenciar o primeiro período forte dos padres da igreja. Agora, com a vida de Plotino, começa uma nova etapa, a terceira, e nós podemos dizer a terceira e última etapa do platonismo, que vai de Plotino até um pouco aos nossos dias, né? Aqueles filósofos de tendência platonizante, né? Em geral, quando se referem a Platão, na verdade eles são neoplatônicos, têm muita influência de Plotino, né? Até mesmo filósofos, por exemplo, como Hegel, né? Tem muita influência do neoplatonismo, o sistema de dialética de Hegel, teses, antíteses, síntese, nada mais é do que uma influência um pouco meio furada, meio fajuta da teologia platônica de Próclo, né? Onde Próclo faz uma série de dialéticas entre tríades, né? Uma espécie de teses, antíteses, sínteses que vão se derivando em todas as coisas, que vão se criando, vão fazendo uma derivação. Nós veremos ainda na aula de hoje, nesse tempo que nos resta, né? Então, recapitulando, existe um primeiro platonismo com diversas tendências, né? Nós vimos pitagóricos, céticos, ecléticos. Depois um segundo platonismo, que é o médio-platonismo, que é muito dogmático e sistemático, né? E agora vai começar um novo período, que é o período neoplatônico, por assim dizer, que se inicia com Plotino, né? Plotino, ele nasce
No ano 204, em Licópolis, no Egito, né, norte do Egito, próximo mais ou menos a Alexandria. Depois, no ano 232 a 243, ele reside em Alexandria e torna-se discípulo de Amônio Sacas. Segundo alguns autores, Amônio, ele era cristão, né? E depois ele abandona o cristianismo e se dedica somente à filosofia, né? Isso pelo menos nos diz Porfírio de Tiro, na obra que Porfírio escreveu contra os cristãos, né? Uma obra perdida. Nós só temos alguns fragmentos dessa obra de Porfírio contra os cristãos, o Catacristianos, né? de Porfírio contra os cristãos, que está perdida. Temos alguns fragmentos que nós encontramos sobretudo nas obras de Orígenes, né? Nas obras de Eusébio de Cesareia, etc., quando cita, desculpe, Orígenes não, Orígenes é muito posterior é muito anterior a Porfírio, né? Nós temos sobretudo nas obras de Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, alguns fragmentos dessa obra perdida contra os cristãos de Porfírio de Tiro, né? Que era discípulo de Plotino, né? Então, Amônio Sacas, segundo Porfírio, alguns autores cristãos dizem que isso é mentira, que Amônio Sacas sempre foi cristão até o fim, né? Mas Porfírio diz que Amônio era cristão, abandonou o cristianismo e se dedicou à filosofia, né? Ele criticando Orígenes, né? Porfírio criticando Orígenes, dizendo que Orígenes fez justamente o contrário. Era pagão e depois abandonou o paganismo e se converteu para a fábula dos bárbaros, né? Diz Porfírio. Bárbaros são os judeus e são os cristãos, né? Na mentalidade de Porfírio. Mas a gente sabe que isso é mentira, porque Orígenes não era pagão, ele foi batizado sendo criança, né? Aí nós temos um exemplo de batismo de crianças em pleno século II, né? Orígenes nasce aí por volta do ano 183, 185, ou seja, século II. Nós temos aí um batismo de criança. Orígenes foi batizado pelos seus pais sendo criança, sendo recém-nascido, né? Diz Eusébio de Cesareia que o pai de Orígenes sempre beijava o peito de Orígenes depois do batismo, né, da criancinha, porque residia naquele peito o Espírito Santo, né, toda a Santíssima Trindade. Então, nós não sabemos se Amônio Sacas depois ele abandonou o cristianismo ou não, né? Provavelmente quem mais tinha razão eram os cristãos daquela época, visto que Porfírio também mentiu no referente a Orígenes, né, dizendo que ele era pagão, depois abandonou o paganismo e se converteu ao cristianismo. Nós sabemos, por diversas fontes, que ele foi batizado sendo criança, né? Bem, então depois, Plotino, então, ele torna-se discípulo de Amônio Sacas, que era um médio platônico, né, com diversos elementos de também aristotelismo, de estoicismo, né? Depois, Plotino ele abandona Alexandria, no Egito, e ele chega a Roma no ano 244. Aí ele começa a ensinar a sua filosofia em Roma, um período muito fecundo do ensinamento de Plotino. E no ano 253, ele começa a pôr por escrito a sua doutrina. Então, alguns dizem que estava proibido colocar por escrito essa doutrina de Amônio Sacas, né? A gente não sabe o que ensinava Amônio Sacas, né? Não temos a doutrina de Amônio, porque não foi colocada por escrito. Parece que havia uma espécie de juramento para não colocar a doutrina de Amônio por escrito. Plotino, nessa época, se houve esse juramento, nós não sabemos muito bem, ele rompe e começa a colocar por escrito o que ele ensinava, né, a doutrina dele. Então nós temos esse período, 253, Plotino começa a publicar uma série de tratados, né?
Então, que ele ia debatendo com os seus discípulos, depois ele colocava por escrito uma série de pequenos tratados, breves, sobre diversos temas de filosofia, sobre a alma, sobre o uno, sobre a matéria, sobre as virtudes, né, sobre o bem, sobre o movimento dos astros. Um pouco ele falava de vários temas de filosofia. E nós temos as suas obras, sobretudo, organizadas, né, os escritos de Plotino nós temos organizado nas Enéadas. Enea, no grego, significa 9, né, o número 9. Se trata de 6 livros com 9 tratados em cada livro. Okay? Então nós vamos encontrar as Enéadas, se chama assim, porque são 6 livros organizados com 9 tratados. Né? Enea, no grego, significa 9. Né? Então, 6 livros contendo 9 tratados. Aí, por volta desse primeiro período, Plotino escreveu 21 tratados. Do ano 263, 68, escreveu os tratados, outros 24 tratados, né, do tratado 22 a 45. Depois, nesse ano, outros 5, né, segundo o relato de Porfírio que nós temos. Né. No ano 270, escreveu os últimos 4 tratados, né, que Porfírio organizou de um modo sistemático. Né. Então, esses tratados não tão organizados assim sistematicamente por Plotino. Quem os organizou foi seu discípulo Porfírio de Tiro, do qual nós comentamos que ele também escreveu muitas obras. Ele é um escritor neoplatônico importantíssimo. Né? Santo Agostinho vai rebater e confutar muitas obras de Porfírio, sobretudo no livro da Cidade de Deus, entre os livros 6º e 10º da Cidade de Deus. Agostinho vai refutar sobretudo a doutrina de Porfírio, né? Não tanto de Plotino, mas de Porfírio, nos livros 6º e 10º da Cidade de Deus. Né? Então nós temos aí Porfírio, que ele organiza os tratados de Plotino, do seu mestre, colocando em 6 livros e organizando esses tratados mais ou menos por temas. Né? E quais são esses temas? A Enéada primeira, nós vamos ter temas éticos. Então a gente vai encontrar tratados sobre a virtude, tratados sobre a felicidade, sobre o mal, sobre a beleza, etc. Né? Então na primeira Enéida, temas éticos, né? Temas morais. As Enéadas segunda e terceira, reúne temas de cosmologia, o mundo, né? O movimento, o tema do movimento, o que é o movimento, né? Por que as coisas se movem, tema dos astros, tema da matéria, da substância, do destino, da providência de Deus, o tema do tempo e da eternidade, né? Temas cosmológicos. E as Enéadas 4, 5 e 6 são aqueles de temas mais metafísicos, né? Que a gente vai explicar um pouquinho na aula de hoje. Essa temática metafísica. Né? Então, aí ele vai falar da alma do mundo, né? A psique, depois vai falar das almas individuais. Né? Temas metafísicos, eu diria também antropológicos, né? Porque está muito relacionado o tema da alma, da antropologia, né? Da alma, com o tema da ontologia em Plotino. Aí o tema da inteligência, notem que eu coloco com maiúscula, já explicaremos porquê, né? A alma com maiúscula e a alma individuais com minúscula, né? O tema da inteligência, o tema das ideias, o tema do ser, né? Na Enéida quinta, na Enéada sexta, o tema do uno, que também é chamado de bem, os seres, a multiplicidade, os números, etc. Né? Então vejam
quantos temas de filosofia Plotino aborda nos seus tratados? Mas muitíssimos, né? Muitíssimos temas. Desses daqui, vou explanar um pouquinho o tema metafísico, para a gente entender um pouco as três, a trindade plotiniana, por assim dizer, né? Que é a alma, a inteligência e o bem, ou uno. Como é a metafísica plotiniana? Aqui faço um grande resumo, um resumão da metafísica plotiniana. Então, é uma metafísica fortemente monista. O que significa esse monismo? Só existe o uno. E o uno está em tudo. Aqui cito uma frase da Eneida, a quinta, que Plotino diz justamente: o uno é tudo, sem ser nenhum deles. Aqui está a grande dificuldade de estudar o pensamento de Plotino, né? O uno é tudo, mas não é nada das coisas que existem, porque o uno é totalmente transcendente, ele supera toda a categoria humana, né? Então, o uno é tudo sem ser nenhum deles. Com efeito, o princípio de tudo não é tudo, mas o uno é tudo, né? Porque sem o uno não tem nada, e tudo deriva, emana desse uno, né? Ele é emanacionista, nós veremos, ele é monista, ou seja, existe um só ser. Não existe, para falar verdade, uma multiplicidade. Claro que Plotino vai falar de uma multiplicidade, né? Mas em última análise, essa multiplicidade não é mais nada do que uma derivação desse primeiro princípio. É uma derivação degradada, corrupta do primeiro princípio, que é perfeito. Ok? Por que eu digo que Plotino ele é monista? Vocês vão lembrar que a filosofia platônica, Platão, ele não é monista. Platão ele é dualista, né? Existe o mundo das ideias lá em cima, que é o mundo verdadeiro, o mundo das ideias, Platão, né? E existe o mundo das aparências, que é o mundo aqui embaixo que a gente conhece, que é o mundo das sombras. Então, Platão, o verdadeiro Platão, ele divide, né? Existem duas realidades para Platão. O mundo das ideias, que é o mundo verdadeiro, e o mundo da aparência, que é o mundo que nós conhecemos aqui embaixo, né? Então, são duas realidades. O Platão histórico é um Platão dualista, né? Duas realidades. Já Plotino não. Plotino é monista. Existe uma só realidade, da qual deriva como se fosse uma cascata que vai perdendo beleza, vai perdendo ser, até chegar na matéria. Plotino vai dizer que a matéria é o nada, é sombra, é corpo morto, né? Ou seja, vai derivando como se fosse uma cachoeira e vai perdendo ser, vai perdendo beleza, vai perdendo unidade. Daí essa perda de unidade é a multiplicidade, né? Mas tudo deriva do uno. Esse uno ele transborda o ser, ele emana o ser. É uma espécie quase de panteísmo, mas um panteísmo racional, né? Não um panteísmo como de Spinoza, dizendo que tudo é Deus, né? Mas uma espécie de panteísmo mais filosófico, né? Não tanto um panteísmo assim, digamos, divinizante, que diviniza a criação, mas um panteísmo, por assim dizer, onde tudo é uno, mas é um uno empobrecido, ok? Que perdeu aquilo que ele tinha, mas ainda o uno está em tudo, mas não se reduz a nada, né, do que existe. O uno é tudo, sem ser nenhum deles. Com efeito, o princípio de tudo não é tudo. Okay? Então, Platão ele é estritamente dualista, mundo das ideias, mundo da aparência. Plotino é mais monista. Existe o uno e do uno deriva tudo, né? E é interessante porque Santo Agostinho
vai jogar isso na cara dos neoplatônicos, né? Eles vão falar, vocês se acham discípulo de Platão, mas vocês estão deturpando Platão, estão traindo Platão com essa espécie de emanacionismo, né? de monismo. Vocês estão traindo o pensamento de Platão. Né? Com toda a razão, Agostinho estava corretíssimo, né? E ele vai criticar Porfírio, dizendo, olha, vocês não são platônicos, vocês corromperam o pensamento de Platão. Né? Então, o neoplatonismo, ele é muito monista. Eu vou dizer isso essa é um pouco a minha ideia, mas eu acho que também é a ideia de muitos outros estudiosos que estudaram o pensamento de Plotino, né? Que ele é fortemente monista, mas eu lembro que eu tinha um professor em Roma que ele dizia que não, né? Dizia que Plotino era também muito fiel a Platão, ele também era dualista, porque ele fala sobre a multiplicidade, né? Aqui eu discordo um pouquinho desse meu professor, porque falar da multiplicidade não significa que ela tenha um peso ontológico, né? Então, Platão também fala da multiplicidade, né? Mas a multiplicidade está lá no mundo das ideias. Né? Monismo aqui que eu entendo é muito mais no sentido metafísico. Existe o uno e tudo deriva dele. Né? E vai emanando os seres inferiores. Portanto, é um derivacionismo. O uno se degrada nos vários graus ontológicos inferiores. Nós veremos esses graus. E depois um forte emanacionismo necessário. Né? Isso aqui, Santo Agostinho vai criticar muito isso. Ou seja, o uno, ele é perfeito, eterno, sem intermediários, mas ele, não sabemos por que razão, ele necessariamente emana, porque ele está cheio, né? Ele está pleno, ele derrama, ele vai se empobrecendo nos graus inferiores, né? O pródos, ou seja, essa procissão. É interessante porque Plotino usa termos que também os cristãos usam, né? Plotino talvez nem tanto, mas os neoplatônicos, os discípulos de Plotino, vão usar as trindades, né? As tríades, vai usar o termo de hipóstases, né? As três hipóstases de Plotino, ou seja, as três pessoas, né? A pessoa da alma, a pessoa da inteligência, a pessoa do uno, as três hipóstases, não é bem pessoa, né? Seria as três subsistências, né? As três subsistências, as três hipóstases principais de Plotino. Vai usar esse termo, né, de procissão, né, prodos, ou seja, a procissão desculpem, com E, né, processão das pessoas, né, dessas hipóstases, né, vai falar dessa processão, como nós falamos da processão do Espírito Santo, por exemplo, né? E ainda existe um debate para saber quem influenciou quem. Foi o neoplatonismo que influenciou o cristianismo ou vice-versa, o cristianismo que influenciou o neoplatonismo, né? Nós temos alguns termos desse já em Tertuliano. Tertuliano, ele é um século antes de Plotino, né? Então aí surge muito o debate. Tertuliano falava de pessoa, e ele diz que os gregos usavam esses termos como hipóstases e tal, né? Não estava bem claro ainda no cristianismo. Nós vamos ver quando estudarmos a filosofia dos padres da igreja e quais eram os termos que eles usavam para explicar a Santíssima Trindade, né? É uma filosofia fortemente transcendente, porque o uno está acima do ser e do pensar. Okay? O uno está acima de qualquer coisa. Nós não podemos nem falar sobre ele. Quando a gente fala algo, já estamos errando, porque ele está acima de qualquer linguagem, de qualquer conhecimento. O uno é totalmente transcendente, não se equivale a nada, mas ele está em tudo. Né? Aí um pouco a dificuldade da linguagem plotiniana.
é uma filosofia fortemente ascética e íntima, né? Para Plotino, você tem que purificar o olho interior da tua mente para chegar à contemplação do Uno. É claro que nenhum ser consegue contemplar o Uno, mas nós estamos chamados a sair do mundo da matéria e purificar os nossos sentidos através de uma vida pura, de uma vida ascética, para chegar até a contemplação das realidades imateriais, né? A gente tem que purificar-nos da matéria, dos sentidos, para chegar à contemplação das realidades imateriais, né? Aqui também esse tipo de filosofia vai influenciar muito os padres da igreja, os padres do deserto, até mesmo Santo Agostinho, né? Nessa ascese, nesse caminho de purificação, né? Plotino falava que a nossa alma deve voltar à pátria, né? Deve voltar a essa espécie de alma do mundo. Essa é a nossa pátria, né? Como que para Plotino todas as almas derivam da alma do mundo, né? Emanam da alma do mundo. A nossa alma caiu nos corpos, né? Isso é tipicamente platônico, né? O corpo é uma prisão da alma. Então, nós temos que liberar outra vez a nossa alma do corpo através de uma ascese, de uma purificação e voltar à nossa pátria, voltar às realidades espirituais, contemplando o bem e as virtudes, né? Também é uma atitude marcadamente filosófica. Plotino, né, o plotinianismo, não é religioso e cultual. Isso é interessante, né? É uma filosofia muito espiritual, muito ascética, mas não é uma filosofia religiosa e cultual, mas racional e contemplativa, né? Não confundam o neoplatonismo de Plotino, o pensamento de Plotino, com uma espécie de filosofia religiosa. Não existe religião nos escritos de Plotino, não existem cultos, ritos, né? Tanto é assim que alguns autores vão falar que Plotino era ateu. Não se fala de religiões, de cultos. As únicas menções que tem assim um grupo religioso nos escritos de Plotino é as menções que ele fazem aos gnósticos, que são cristãos, né? Plotino não menciona nada dos cristãos, e quando menciona só um grupo herético, que é o grupo dos gnósticos. Isso é interessante, né? Então, nós não encontramos uma filosofia religiosa em Plotino. Nós encontramos uma filosofia muito mística, muito espiritual, contemplativa, mas é uma contemplação racional. Em certo sentido, Plotino ele é muito racionalista. Não é uma filosofia religiosa, ok? É uma filosofia muito racionalista. Ele não, ainda que ele fale dos deuses, em certo sentido, porque estava na cultura dele mencionar os deuses, mas esses deuses não são objetos de culto, né? Às vezes são símbolos das virtudes, etc., né? Então, Plotino não vamos encontrar uma filosofia religiosa, mas sim uma filosofia muito espiritual, muito mística, inclusive, de cunho racional contemplativo, né? E os padres da igreja vão se servir muito disso, sobretudo os padres do deserto, para construir também uma teologia espiritual, uma doutrina espiritual do processo de purificação da alma, etc., né? Os padres vão pegar os elementos válidos e vão purificar esses elementos, né? E a metafísica de Plotino, na metafísica de Plotino, sobressai assim chamadas hipóstases, né? Hipóstases, literalmente, nós podemos traduzir como subsistências, né? Ou subsistentes, os três subsistentes. Hipóstase depois do cristianismo, né? O cristianismo oriental vai usar como significado de pessoa
as três divinas pessoas da Trindade, por exemplo, as três hipóstases, né? Mas Plotino ele usa no sentido de três subsistências, as três subsistências. A primeira delas é o Uno, que é indefinível, imutável, ele é supraessencial, indivisível, é pura simplicidade, transcende tudo, mas transborda em tudo. Ele é imóvel, como Aristóteles dizia, porque ele move sem ser movido. E gera, ele também é pai, ok? Porque ele é perfeito. É próprio da perfeição gerar. Então ele é pai porque gera. Né? Esses termos a gente vai encontrar também no cristianismo primitivo. Né? O filho é gerado do pai, né? Porque o pai é perfeito. Não sabemos, possivelmente aqui Plotino ele pega esses termos do patrimônio que já estava em circulação no cristianismo, né? Sobretudo através da pregação de escritores como Orígenes, por exemplo, né? Então o Uno é totalmente transcendente, imutável, indizível, inefável. Não podemos falar, pensar o Uno porque ele supera todo o pensamento, toda a categorização. E depois, em segundo lugar, está a alma. No grego, alma se diz nous, né? O nous, a inteligência, daí vem a palavra noético, noética, etc. Né? Vem muitas palavras no português dessa palavra grega. O intelecto é a primeira derivação do Uno. O Uno deriva, a primeira derivação é o intelecto, ou inteligência. Né? A inteligência contém em si tudo de modo eterno e imutável. Mas é a primeira mutação, a primeira alteração do Uno é a inteligência. Só que ela contém todas as coisas, como um pouco as ideias de Platão. É como se fosse o mundo de Platão, é a inteligência. Né? As ideias de Platão estão todas ali na inteligência. O intelecto é o ser de Parmênides, né? Porque tem tudo. Ele é uno ao mesmo tempo, né? Porque ele deriva do uno, mas ele é a primeira multiplicidade, como diz Plotino na Eneida Quinta. Okay? O uno, ele é uno múltiplo ao mesmo tempo. Ele é uno porque ele é espelho perfeito do uno. Mas ao mesmo tempo ele não é o uno, portanto já é dois, né? Ou seja, em outras palavras, o intelecto ele reflete perfeitamente o uno, mas ao mesmo tempo ele não é uno, portanto é dois, né? Ele já é multiplicidade, já são duas coisas, mas ainda está muito ligado à unidade, né? É difícil às vezes fazer. A gente vai ver porque nasceu o neoplatonismo, justamente porque é impossível a gente manter a filosofia de Plotino como Plotino ensinou. A gente tem que cair no neoplatonismo, porque não dá para fazer filosofia assim, né? É uma filosofia muito apofática, né? O que significa apofatismo? Aquela filosofia, ou aquela teologia apofática, é uma teologia muito negativa, uma filosofia negativa. Não se pode falar, ok? O ser não é isso, não é aquilo. É muito negativa. Então é difícil você manter essa doutrina de Plotino do jeito que Plotino queria. Aí vai surgir o neoplatonismo depois de Plotino. Né? E é a primeira multiplicidade do uno. Plotino vai dizer que o intelecto é a díade, né? Díade significa dois, a díade de limite ilimitado de Platão. Platão, sobretudo no livro do Timeu, ele fala dessa díade que é um limite ilimitado. Né? Platão às vezes dá essas meio, parece para nós assim uma louca em Platão, né? Como que falar de limite ilimitado? Para Plotino, esse limite, porque a inteligência não é uno, portanto ele é limitado, mas ele é ilimitado porque ele tem em si todas as coisas, né?
Então ele é a díade de Platão. E é o princípio dos gêneros supremos, né? Platão havia colocado 5 gêneros supremos, as ideias, né? Nesse mundo das ideias, existem 5 ideias que são as principais, por assim dizer, as super ideias de Platão, né? Que é os gêneros supremos de Platão, que é o ser, que é o uno e o múltiplo, né? Ou seja, o múltiplo, que é identidade e diversidade, e o movimento e o repouso. Então são as 5 ideias supremas que nós vamos encontrar, sobretudo no Timeu de Platão, mas em outros escritos, né, no Sofista, etc., onde ele fala dos 5 gêneros supremos, as 5 ideias supremas, das quais se formam todas as outras ideias, né, que é o ser, que é o uno, o múltiplo, e o movimento e o repouso. Ok? Então, esse é o intelecto. Depois nós temos a alma, a psique no grego, né? Daí vem no português a psique, a psicologia, a alma, né? Que é a mesma coisa que o intelecto, mas de modo raciocinante. Aqui ele é muito aristotélico, né? Plotino. Porque Aristóteles explica que a inteligência ela é intuitiva, ela capta tudo, ela conhece num só golpe, né? Já a razão ela é discursiva, ela é reflexiva, ela vai passando de uma premissa a outra, uma espécie de silogismo, né? A razão, né? Por isso nós somos seres racionais, somos pouco intelectuais. Os anjos, né? Os anjos eles são seres intelectuais, eles não são racionais, né? Porque os anjos não têm necessidade de fazer um raciocínio, colocar premissa maior, premissa menor, conclusão. Os anjos eles são intelectuais, eles conhecem só num ato simples de conhecimento, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui pois esse celular, né? Os anjos, basta com que eles apliquem a sua inteligência a esse celular, eles conhecem o celular em um ato imediato de conhecimento. Nós temos que fazer um silogismo, né? Conhecer através da experiência sensível, raciocinar, buscar a verdade através de reflexão, razão. Então, Plotino usa um pouco esse ensinamento aristotélico e ele diz que a alma é a mesma coisa que a inteligência, mas uma inteligência que raciocina, que faz silogismo, por assim dizer, né? E, portanto, ele é uma imagem dinâmica, né, móvel, da eternidade imóvel. Vai citar Plotino na Eneida terceira, no Tratado Sétimo. E a alma dá unidade e vida ao mundo. E a sua função principal é reger e organizar o cosmos. Portanto, ele é uno, como nós vimos, e ao mesmo tempo múltiplo. Sobretudo, a alma se multiplica nas almas individuais, né? Nas nossas almas, nos diversos tipos de almas. Alma vegetativa, alma sensitiva, alma racional, né? Então, ele é múltiplo, sobretudo, nas diversas almas. Ok? Então, essa é a terceira hipóstase, a terceira subsistência, que é a alma. E da alma se derivam as outras almas, né? A alma sensitiva dos animais, né? A alma racional dos seres humanos, a alma sensitiva dos animais, as almas vegetativas das plantas, e no último grau de degradação do uno, nós temos, por isso eu coloquei aqui número 4, a matéria. Que a matéria é totalmente o contrário do ser, é contrário do uno, é o não ser, é trevas, e Plotino vai chamá-la também de corpo morto. Né? Ok, então, esse é um pouquinho a síntese da metafísica plotiniana, como deriva todo mundo habitado em Plotino, deriva dessas 3 hipóstases principais, até chegar, né, nas almas individuais, nas almas sensíveis, etc., e a matéria, que é o nada, o não ser. Bem, acho que vamos
Vamos ficando por aqui, depois a gente faz na próxima aula fazemos uma recapitulação dessa aula, de maneira que a gente depois retome essa aula que a gente viu a partir de aqui. Ok? Então vamos deixando por aqui e daí a gente termina o que faltou, um pouco da posteridade de Plotino, né? Aí o surgimento precisamente do neoplatonismo. E vamos ver um pouco em comparação com o pensamento dos padres da igreja.